Mais uma aula da safra de engenharia, álgebra linear e geometria analítica que nós vamos fazer agora, é chamada de combinação linear. Mas nós já vimos combinação linear lá em vetor. Nós vamos ver de novo. Por quê? Porque quanto mais a gente aumenta o conhecimento, alguns conceitos vão ficando mais aprofundados, né? Não é que a combinação linear ela é difícil, não é isso. É que lá nós precisávamos utilizar a combinação linear para que a gente pudesse trabalhar as noções de vetores no espaço e no plano. Nesse caso, agora nós vamos falar só da combinação linear, trazendo o vetor como um subconjunto, né, dela, vamos dizer assim, e não o contrário. Então, o que nós vamos ter aqui é o seguinte: o que é uma combinação linear de modo mais formal? Mas, basicamente, o que é uma combinação linear que vai nos servir de um modo geral? É uma operação matemática. E essa operação matemática vai ser a base da análise de correspondências entre vetores no plano e no espaço. Operação matemática, obviamente, está associado com as propriedades das operações. E elas são operações simples para vetores, nós já sabemos disso, né? Lembra que quando eu falo feito com vetores, significa que o vetor é um número que nós representamos por 3 algarismos, se for 3 vetores, 2 algarismos, por exemplo, no plano, 4 ou mais, até fora do plano. Tem um número um pouco mais complexo, né? É uma operação matemática feita com vetores usando as operações usuais. Então é uma operação cujos subconjuntos são operações, e as operações usuais nós já conhecemos, que é a soma de vetores e a multiplicação por escalar. Então isso é uma combinação linear. O que nós vamos fazer aqui é colocar de modo mais formal. Conhecer é fundamental. Estudar para conhecer é essencial, senão a gente não aumenta a nossa cognição, né? Nós não ficamos mais inteligentes sem estudar, sem ler. Tem que ler, analisar, se tornar familiar com um assunto para poder entender. Então, quanto mais informações, melhor. O famoso pedagogo Pestalozzi, lá do século XIX, ele dizia que o lema de quem ensina é repetir. Então, vamos repetir aqui de novo. Vamos colocar aqui um ponto e vírgula e colocar assim, ó. Eu não vou colocar ponto e vírgula, não. Vou fazer assim. Para nós, aqui, nós vamos dizer que a combinação linear está dentro, nós vamos fazer dentro de R3, principalmente, tá? Ou seja, nós já sabemos o que é esse R3, né? É que cada vetor pertence a R. Então, se eu tenho, por exemplo, um vetor V igual a x, y, z, tal que, esse tracinho é tal que x pertence a R, y pertence a R, z pertence a R. Isso implica que o conjunto é o R3, R vezes R vezes R, que vai dar o R3. Então esse é o significado de R3, também para R2 ou para R4, que seja. Mas vamos formalizar isso, ó. Aqui eu vou colocar assim, ó.
dados os vetores. Eu vou mudar um pouquinho a notação comum, porque a ideia é que você se acostume com todas as possíveis, tá? Então, dados os vetores o1, o2, três pontinhos, o n, ali, todos eles, ó. Dados esses vetores, né, vamos falar assim, e os escalares, lembra que escalares são os números reais ou mesmo os números imaginários ou complexos, tá? E os escalares, vamos chamar aqui, alguns chamam de alfa, vamos chamar de K1, K2, K3. Eu não vou chamar de alfa porque nós já estamos trabalhando com alfa em termos de ângulos de vetores ou mesmo com θ. Então vamos deixar assim, né? Aí, ó, tá ok. Vou fazer a combinação linear deles, mas presta atenção nessa combinação, ó. O U está aqui de fora, então eu estou usando o U. Alguns autores não usam. Ele deixa o U de fora e coloca apenas os vetores U1, U2, U3, três pontinhos, UN. Vai ser igual a K1, então associado ao K tem o vetor 1, tá certo? Dessa maneira. Mais, ó, essa operação aqui é a multiplicação de escalar por vetor. Aqui é a soma, né, que nós estamos fazendo. K2 vezes U2, vetor U, mais, vou colocar já os três pontinhos, K. Vou colocar, veja, por que eu vou colocar aqui, ó, esse Kn aqui, tá? Esse Kn menos 1 vezes o vetor U n menos 1. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque é n menos 1, porque esse aqui, ó, tá fora, tá vendo? O U inicial tá fora. Então, por isso que eu coloquei isso. Mas eu fiz de propósito mesmo, para você ir acostumando com notações e pensar sobre ela. Se eu não colocasse esse U aqui, ó, eu bastaria colocar Kn vezes U n menos 1, tá certo? Então, essa expressão aqui, né, é a combinação linear. Então veja como nós falamos antes, ó, que é a operação de soma de vetores associado à operação de produto por escalar, né? Custa nada mostrar isso de novo, né? Então ela é a combinação linear dos, olha só, n menos 1 vetores, ó, eu estou combinando os vetores n menos 1. O que está de fora eu não estou combinando. Ele é que vai, ele, na verdade, é que nós podemos falar que é o vetor gerado, né? Então, que é aquele n menos 1 vetores que estão ali de fora. Até isso que nós estamos dizendo aqui, ó. Tá ok, vamos fazer assim. O vetor gerado, vou até colocar aqui, ó. Quem é esse vetor gerado? U. Tá? Então, U é o vetor gerado, não podemos esquecer isso, tá? Esqueci disso. É o vetor gerado, U, e K1, K2, pontinho, Kn menos 1 são os escalares. Nesse caso, esses escalares são os coeficientes. Eles são assim chamados. Aqui, então, ele tem, os escalares têm o nome de coeficientes.
como está repetido lá de cima, né? Vou colocar aqui, ó, escalares. Então agora nós temos uma maneira, um modo, né? Apenas um modo formal de organizar os vetores. Então, em termos gerais, ou seja, em geral, em termos gerais, em termos matemáticos, formais, gerais, sem especificar alguma coisa, e o que nós mais vamos utilizar em termos de expressão, e também para nos acostumarmos com essa situação de utilização de notações, U, que é o vetor gerado, ele é igual ao somatório de n igual a 1, então vai começar no 1, e igual a 1 de quem? De KI, ou seja, vai até, né, o n, ou no caso n menos 1, vamos dizer assim, vezes o i, que também é igual a n menos 1, que nós já vimos, já que começa com n, com o, que é o primeiro vetor, que é o vetor gerado. Então, qual é o significado disso aqui? Isso aqui é K1 vezes o 1 mais K2 vezes o 2 mais 3 pontinhos mais Kn menos 1, como nós vimos antes, vezes o n menos 1. Então essa é a forma geral de trabalhar com vetores. No entanto, para que a gente tenha noção clara de como fazer isso de outras formas, vamos colocar isso na forma matricial. Por isso, as aulas importantes e necessárias de matrizes, determinantes e sistemas, né, são fundamentais para que a gente possa entender que as operações e as organizações teóricas dos vetores. Na forma matricial eu vou ter, ó, U aqui. E eu já vou direto para o U n-1. Essa aqui é a matriz, porque isso aqui é a combinação linear, ó, entre esses vetores. Isso vai ser igual a U local U 1, 1, ou seja, linha 1, coluna 1, aqui, linha 1, coluna 2, 3 pontinhos, linha 1, coluna n menos 1, não pode esquecer isso, 3 pontinhos, o qual que vai ser aqui a coluna, né? Não sei, então vai ser a última n menos 1, vezes, não é vezes, né? Aqui n menos 1, coluna 1. Aqui no 2 a mesma coisa, vamos fazer U, faltou aqui o setinha, né? U n menos 1, que é a linha, coluna 2, 3 pontinhos. E vamos para o último, U n menos 1, linha, a última linha e a última coluna, n menos 1. Isso aqui é a matriz que nós podemos ou não usar determinantes, veja bem, se ela for quadrada, senão nós não vamos utilizar. Isso multiplica quem? Ó? Os coeficientes K1 até Kn menos 1. Então os coeficientes são multiplicados. Então é dessa forma que nós organizamos as matrizes, a forma matricial da combinação linear. E além da forma matricial da combinação linear, tem a forma de sistema,
Os vários livros mudam de uma para outra e não avisam, vamos dizer assim, né? A gente precisa deixar claro. Eu sei que você bate o olho e sabe que é um sistema, mas é bom avisar, né? Essas coisas aqui, importantes a gente olhar, né? E enxergar essas coisas. Ó. Então, o que eu tenho aqui? Ó? O U1, ele vai ser escrito aqui em função daquela matriz que tem os vetores, ó, como K1, por causa da multiplicação lá, né? Vezes o 1 mais, então veja só, K2 vezes o 2, ó, linha 1, coluna 2, mais, precisamos dos pontinhos, aqui, Kn menos 1, multiplica o n menos 1. Esse é o sistema que está sendo formado. Observe que ele é o produto da matriz vezes o K1. E aí a gente forma um sistema para resolvê-lo. Tá? Então, ele é o produto dessa matriz de vetores aqui, que a gente está vendo, vezes a matriz dos coeficientes, que está aqui embaixo. Certo? Isso precisa ficar claro. Aqui vai ser quem? O n menos 1. Ó, esse aqui é um sistema. Que vai ser igual a... Quem que vai estar aqui? O que nós vamos multiplicar? Ó? K1 vezes U. E que é esse U aqui? É o n menos 1. Nós não sabemos que linha. É a última, na verdade, vezes a coluna 1. Mas, aqui eu já vou usar, por uma questão mais de organização, os 3 pontinhos, tá? Que multiplica K, n menos 1, que multiplica U, n menos 1, n menos 1. Então, aqui está feito o sistema, né? E pela classificação de sistema, nós já podemos determinar se existe ou não uma combinação linear. Então, esses vetores podem ser combinação lineares. Eu vou falar disso depois em detalhes, mas, por exemplo, ó, se existe, não é se existe, né? Vamos falar assim, se o sistema for, bom guardar isso na cabeça, tá? For possível e determinado, aí vem na cabeça assim, possível e determinado, então significa geometricamente que as setas são paralelas. Então, se o sistema for possível e determinado, existirá a combinação linear entre os vetores. Tira o gerado, tá? O gerado vai ser formado. Ele não entra nessa combinação linear. Então, vai existir uma combinação linear. Entre, ó, é muito importante isso, ó, os n menos 1 vetores. O contrário disso, não vai ter uma combinação linear entre eles, certo? Isso é importante. Não é que não vai existir a expressão nem a equação, não é isso. Não vai existir combinação linear entre os vetores. Esse é o ponto importante, né? E é interessante também, ó, se nós observarmos isso, também vai acontecer se o determinante da matriz for igual a 0, implica que também vai existir a combinação linear entre os vetores. Então veja a importância dos conceitos claros que a gente deveria ter sobre sistemas e determinantes. Por isso que se estuda sistema e determinante antes, né?
de trabalhar com geometria analítica e álgebra linear. Faz parte da matéria. A melhor maneira de resolvermos isso é com exemplos. Então vamos pegar aqui 2 exemplos e vamos resolver esses exemplos para mostrar como que nós analisamos a combinação linear. Então, no primeiro exemplo, chama aqui exemplo 1, ele diz o seguinte, ó, dados U1 igual a 1, 0 e 0. U2 igual a 0, 1, 0. Nós já temos x, y aqui, né? Então dá para ver. X, y, z, quer dizer, 3 vetores, ou seja, cada um num dos eixos do plano tridimensional, né? Do eixo das coordenadas tridimensionais. E vamos definir U, ou seja, U é o vetor gerado. E o vetor gerado ele é 6, 17 e 11. Então nós vamos fazer aqui a solução dessa combinação linear. Normalmente, eu não coloquei aqui, já estou resumindo, mas assim, o que se pede? É determinar os coeficientes. Dado isso aqui, ó, porque na verdade é a única coisa que vai ficar faltando, né? Determinar os coeficientes. Olha, não é problema nenhum, é até melhor se vocês anotarem, né, escreverem enquanto estão assistindo a aula, porque melhora a memorização, né? Você utiliza mais de um meio de memorização. Além de ouvir, né, e ver o quadro, você ainda associa isso a uma atividade motora. Isso ajuda. Como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos pegar a equação geral da combinação linear, ó, e vamos fazer. Ó. Eu tenho K1, K2 associado respectivamente aos seus vetores e K3. Pronto. Essa é a fórmula da combinação linear. Eu tenho U, então eu já represento. Quem é U? U é 6, o valor 17 e 11. Ele está afirmando que isso é uma combinação linear com os vetores 1, no caso o vetor 1 é 1, 0 e 0, mais K2, que é formado pelos vetores 0, 1 e 0, mais K3, vetores 0, 0 e 1. Falando já ajuda, eu vou diminuir isso aqui um pouquinho para 0, 0 e 1 aqui, para ficar tudo na mesma linha, mais organizado, né? Então esse vetor 6, 17 e 11 é igual a, vamos fazer a operação. A operação é K para cada um dos eixos, então é K vezes 1, aqui que está aqui, estou fazendo a multiplicação, vírgula K vezes 0, vírgula K vezes 0, mais K vezes 0 é 0, e ali K1 vezes 0 também é 0, né? K2 vezes 0 é 0, K2 vezes 1 é 1, e K2 vezes 0 é 0, mais K3 vezes 0 é 0, K3 vezes 0 é 0, K3 vezes 1 é 1. Isso aqui é o que nós chamamos, esses vetores, de triviais ou canônicos, né? Porque são simples, ó. Tem apenas um eixo de cada um é que está tendo o valor do vetor. Então aqui agora eu somo, ó, K1 com 0 do segundo, né? Mais o 0 do terceiro. Vou fazer aqui por uma questão didática. Então nós temos 0 para o y, mais K2, mais
0 para o y lá do terceiro, mais 0 mais 0 do z mais k3. Aqui fechou. Isso. Fazer um por um. Né? Ó, vamos de novo aqui, vai que você não lembra. Mas o que eu fiz, ó? Eu somo x com o x com o x. O y com o y com o y. Tá? E assim por diante, né? No caso do z. Então, o que eu vou ter aqui ó, é um sistema. O sistema vai ser gerado também por essa equação. Veja bem, o que eu vou ter aqui? K1 mais 0 mais 0 é K1, K0 mais K2 mais 0 é igual a K2 e 0 mais 0 mais K3 é igual a K3. Então, eu tenho aqui esse vetor. Observa, pela propriedade de igualdade, né, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um sistema em que K1 é igual a 6, K2 é igual a 17 e K3 é igual a 11. Nessa relação de igualdade, óbvio. Porque olha aqui, ó. 6 é K1, que representa o Y, 17 é K2 e 11 é K3. Olha, analisando aqui, esse é um sistema possível e determinado. Portanto, existe combinação linear entre os vetores. Né? Mas assim, o que queria saber não era isso, eu apenas estou aumentando informações. Queria saber o valor dos K. Os valores dos K estão definidos. Então, posso aqui, de forma elegante, dar a solução assim, ó, U é igual a 6 U1, aí não precisa colocar o valor do vetor, mais 17 U2, mais 11 U3. Essa é a solução desse exemplo, né? Achar o valor de K e explicitar dessa forma que fica bonitinho, né? Vamos destacar a solução aqui. Esse destaque aqui é mais bonito. Já que queria achar os valores de K, não é mesmo? Agora, vamos fazer um outro exemplo. Tá? O exemplo 2, um pouco com vetores não canônicos, não triviais. E aí, vamos fazer a mesma ideia, né? Vamos trabalhar do mesmo jeito aqui, utilizando o raciocínio que nós fizemos ali de cima para esses vetores embaixo. O vetor aqui, ó, o 1 é igual a, vamos colocar 1 menos 3 e 2, só vai dar mais trabalho algébrico, né? Para poder resolver isso. O 2 é 2 menos 1 e 1. O 3 é... não vai ter o 3 não nesse exemplo, já estava exagerando, já vai direto para o U, então nós vamos ter apenas 2. Ó. Isso significa 2, apenas 2 vetores, né? 2 menos 5 e 4, mas eles pertencem aqui aos eixos x, y, z, mas só trabalhar com 2 vetores, né? E o que se pede aqui, ó, é verificar, veja que interessante, porque essa resposta também ela vai ter a ver com a busca dos coeficientes. Verificar se o 1 e o 2 formam, vamos colocar forma não, vamos colocar gera.
geram U. De outro modo, U pode ser gerado pela combinação linear de U1 e U2? É uma outra maneira de perguntar isso. Então vamos aqui para a solução. Na solução, nós vamos fazer a aplicação normal da equação de combinação linear. Só que aqui eu vou ter K1 vezes U1 mais K2 vezes U2. Apenas dois conjuntos de vetores foram dados, certo? Aí nós vamos aplicar de acordo com o que nós já fizemos. O vetor U, ele é 2, menos 5 e 4. Vai ser igual a K1, não foi dado. O vetor U1 é 1, menos 3 e 5. E 2, né? Não, 5, olha. Mais K2, esses erros por falta de atenção. De onde saiu esse 5? É porque eu bati o olho ali e vi o 5 aqui, ó. O K2 é 2, menos 1 e 1. Tá aqui. Vamos fazer como nós estamos acostumados, já treinando essas operações, que com o passar do tempo se torna bem simples. K1 vezes 1 é K1, K1 vezes menos 3 é menos 3K1, e K1 vezes 2 é 2K1. Tá aqui. Mais 2 vezes K2, 2K2. 2 é menos 1 vezes K2 é menos K2, não K1. E 1 vezes K2, K2. Fechamos. Aí nós temos aqui 2, menos 5 e 4, que vai ser igual a K1 mais 2K2. Aí fechamos o X. Menos 3K1 menos K2. Fechamos o Y. E 2K1 mais K2. E fechamos o Z aqui. Então, dessa forma, nós já temos o sistema para ser montado. Como é que nós vamos montar o sistema? Nós temos que K1 mais 2K2 é igual a 2. Repito, aqui ó, K1 mais 2K2 é igual a 2. E assim por diante, seguindo a ordem, tá? A ordem é importante, fundamental, né? Então, o conjunto aqui ele precisa ser ordenado. Menos 3K1 menos K2 vai ser igual a menos 5. E, por último, 2K1 mais K2 é igual a 4. Nesse momento, se você quiser parar para dar uma olhada e ver se o sistema está certo, né? Confere tudo direitinho, viu se está tudo certo e continua. Vamos chamar isso aqui, ó, em termos didáticos, né? Para a gente conversar 1, 2 e 3, essas equações aqui, dentro do sistema. E agora vamos resolver o sistema. Se você bater o olho aqui, ó, você já vai ver que nós temos isso aqui, ó. Basta somar esses dois aqui que nós vamos zerar K2. Então, eu vou começar a resolver o sistema dessa forma. Vamos fazer aqui, ó, soma de 2 com 3. O que vai ser essa soma? Menos 3K1 menos K2 é igual a menos 5. 2K1 mais K2 é igual a 4. Então, separa esses dois ali, ó, e passa a soma deles. Menos 3K1 mais 2K1 vai dar menos K1. Mais com menos K2, 0.
menos 5 mais 4, menos 1. Portanto, K1 é igual a 1. Tá? Então, isso é fundamental. Por que K1 é igual a 1? Multipliquei por menos 1, certo? Olha, no momento que K1 é igual a 1, nós já podemos achar a resposta de K2. Então, eu tenho que, aplicando em 1, aplicando K1 igual a 1 em 1. O que nós teremos? 1 mais 2K2 é igual a 2. Aí nós vamos ter que 2K2 vai ser igual a 2 menos 1. Como está aqui. A gente está fazendo, né? Ó, essa é uma aplicação bem simples, né, para resolver isso aqui. E a gente agora já é trivial, mas eu vou fazer passo a passo. 2K2 vai ser igual a 2 menos 1 dá 1. Portanto, K2 é igual a 1 sobre 2. K2 é igual a meio. Por uma questão de organização, nós podemos destacar, né? Agora, para a gente não se perder, ó, K1 igual a 1, K2 igual a meio. Tá? Como está aqui, como a gente viu aqui. Então, o que a gente faz? A gente chega à conclusão aqui, ó, de cara, e podemos escrever assim, ó, U é igual a U1, vou colocar 1 aqui, ó, mais meio de U2. Só que isso aqui não garante, achar os coeficientes não garante a resposta, tá? Não garante a veracidade da resposta achar apenas os coeficientes. Por quê? Porque perguntou se eles são e se ele pode ser gerado U a partir de U1 e U2. Certo? Então é necessário conferir a resposta. Como é que a gente faz isso? A gente faz a verificação. E nesse caso, a verificação é fundamental. Sem ela, você não vai acertar. Isso aqui é bonito, mas não necessariamente é verdade. Por isso esse exemplo. Então, como é que eu vou fazer a verificação disso? Eu tenho, essa chama prova real, né? Você aplica os valores que você descobriu na equação que você fez. Vou colocar aqui, ó, prova real. O que é a prova real é você pegar os dados que você achou, colocar no exercício e verificar se bate. Isso significa que eu vou ter 1 vezes 1 menos 3 e 2, mais meio de 2 menos 1 e 1. Como está aqui. Aí, vamos continuar. Para fazer a conta, né? 2 menos 5 e 4 é igual a 1 vezes 1 é 1. Então aqui nós já temos 1 menos 3 e 2, né? Tudo multiplicado por 1, mais 2 dividido por 2 dá 1, menos 1 dividido por 2 dá meio, e 1 dividido, quer dizer, vezes meio, né? Então, 1 meio vezes menos 1 dá menos meio, e meio vezes 1 dá meio, né? Como a gente sabe. Então, para continuar verificando aqui, ó, a resposta, pessoal, a calma é fundamental, fazer isso devagar, senão você não consegue aprender direito, tá? Então vamos fazer a conta aqui, ó. Quem que eu tenho? 1 mais 1, certo? Vírgula. Aqui. Quem mais? Menos 3 menos meio no outro. E 2 mais meio. Vamos fazer tudo passo a passo. Fazer as continhas
passo a passo. Porque a gente erra por falta de atenção, né? Aqui fazendo atento ainda erra. Imagina, né? 1 mais 1, 2. Aqui nós podemos pegar aqui o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1, ou fazer de outra forma, mas aqui vai ser 2 dividido por 1, vai dar 2 vezes 3, vai dar menos 6. 2 dividido por 2 dá 1 vezes menos 1 dá menos 1. Aqui é a mesma coisa em relação ao mínimo múltiplo comum. Coloco 1 aqui. 2 por 1 dá 2 vezes 2 dá 4. Mais 2 por 2 dá 1 vezes 1 dá 1. Fechamos aqui. E continuemos o nosso trabalho. Então teremos 2 menos 5 e 4. Vai ser igual a 2 menos 7 meios e 5 meios. O que significa isso? Significa que o vetor U não é igual à combinação linear dos vetores U1 e U2. Ó. Menos 5 não é igual a menos 7 meios, muito menos 4 é igual a 5 meios, portanto, diferente. Isso, qual é a conclusão disso? E agora sim, a resposta depois da verificação. U não pode, né? Ou não é, vou colocar não pode ser gerado pela combinação linear de U1 e U2. Então veja que nem todo vetor pode ser gerado pela combinação linear de outros vetores, tá? E essa é a resposta. Então, eu não posso dizer que U é gerado, porque não é. Porque são diferentes. A combinação linear de U1 e U2 dá um resultado diferente. Mas por que você não usou, então, o cálculo do determinante? Porque se você for observar aqui, ó, a matriz formada por ele não seria uma matriz quadrada, né? Porque, como são dois vetores, teria duas linhas e 3 colunas. Não tendo a matriz quadrada, eu não vou trabalhar com os determinantes de uma forma direta, trabalhamos apenas com o sistema. Ora, o sistema aqui, ó, olha que interessante, ele deu possível e determinado, ao que parece. Mas, esse sistema possível e determinado, nós colocamos que ele garante a combinação linear dos vetores. Então agora eu vou te explicar uma coisa muito importante em relação a isso. Vamos pegar aqui, ó, menos 3K1 menos K2 igual a menos 5. Quer ver? Como observação. Menos 3K1 menos K1 igual a menos 5. Menos 3K1 é menos 3 vezes 1, que nós achamos o valor de K1. É K2 aqui, né? Menos 3K1. Aqui, ó, K2 menos K2 é igual a menos 5. Olha que interessante, eu vou ter menos K2 vai ser igual a menos 5 mais 3. Eu fiz isso de propósito, né, para a gente entender a necessidade da verificação das contas. Ó. Então, menos K2 vai ser igual a quanto? Menos 2. Portanto, K2 é igual a 2. Como é que K2 pode ter dois valores, sendo que ele deu meio lá antes? Compreendeu? Então, é preciso fazer a verificação o tempo todo. Então, aquele sistema lá, ó, pareceu um sistema possível e determinado, mas ele não é, porque nós não fizemos a verificação. No caso, eu fiz didaticamente aqui de propósito para chegar a isso, tá? Tanto é que eu não citei que tipo de sistema que é esse. Mas esse sistema aqui é um sistema possível
como nós vimos, porque nós achamos os valores. É um sistema possível, volto aqui, só que ele é indeterminado, porque o valor de K varia. Ele não é um sistema impossível. Então, nesse caso, nós já saberíamos, tivéssemos feito a análise dentro do sistema. Mas como a maioria das pessoas não faz, já chega direto na resposta, né? E já dá a resposta, você vê que esse é um tipo de exercício que a maioria das pessoas erraria, por falta de verificação, né? Se nós colocarmos aqui, ó, K1 é igual a 2, observe, aqui, ó, no item 3, ó, K1 é igual a 1, então nós teríamos K2 é igual a 4 menos 2, K2 vai ser igual a 2 aqui, em relação a isso, mas não bate com o de cima, né? Nós já preparamos aqui a aula de propósito para você compreender isso. Então, para o primeiro caso não funcionou. Para o segundo e terceiras equações, dá o mesmo valor. Então, veja que eu poderia, então, ter escrito o vetor de forma diferente, né? Eu poderia, por exemplo, aqui, ó, ter escrito assim, ó, vamos usar esse aqui não. Essa cor aqui ela não é muito boa, que não seja para destacar. Mas eu poderia ter escrito assim, ó, U é igual a 1, né? Ó, mais 2, o 2. Né? Como a gente viu lá. E se nós fizermos isso, nós teríamos aqui, é bem simples, ó, vamos fazer. Ó. Quem é o U? Vamos refazer isso até para deixar tudo muito claro da necessidade da verificação nesse tipo de exercício. Veja que nesse caso, sem verificação, eu posso cometer erros, né? Então eu tenho aqui o primeiro vetor que nós sabemos que é 1, menos 3 e 2, mais duas vezes o vetor 2, que é 2, menos 1 e 1. Tá? Vou colocar apenas aqui assim, ó. Não representar 1, menos 3 e 2, eu vou representar da mesma forma para fazer a conta aqui, ó, que vai dar 4, menos 1 e 1. Você já viu, não vou continuar, mas você já viu que não vai dar, porque o primeiro vale 4, vale 2, ó, o x, e aqui vai ser 4 mais 1, dá 5, já está errado. Tá? Então, observa a necessidade de verificar os resultados nesse tipo de trabalho, quando nós trabalhamos com combinação linear, que é fundamental para os trabalhos futuros, né? Essa aula fica por aqui e nós voltamos com a aula de combinação, dentro de combinação linear, com vetores linearmente dependentes e linearmente independentes, cujos conceitos para entender dependem disso que nós trabalhamos aqui agora.